Eugênio Goulart. Ô, Eugênio, quero te agradecer aí o convite que você aceitou em participar do quadro Por Trás da Foto. Dar Foto é um espaço dedicado aos associados para que eles contem os bastidores de uma das fotos que eles tenham feito e que, de uma certa forma, tenha sido marcante, tenha sido importante. Então, é com muita alegria que eu estou aqui falando com você e a gente está aqui ensaiando essa história do som, se o nosso som está bom, porque eu estou sem o fone e não sei o quê. Mas o mais importante de tudo é que eu esteja um cara bonito. Eu estou bonito? Você está sempre bonito, Consa. Fotógrafo e gato aqui na reportagem de São Paulo, só tem você, velho. Eu fico muito feliz de falar com você por dois motivos, né? Primeiro, que nós somos amigos há muito tempo, temos um grande carinho um pelo outro. Verdade. Grandes aventuras. E, além de nós fazermos parte da ARFOP, Associação dos Repórteres Fotográficos e Cinematográficos do Estado de São Paulo, nós também fazemos parte da ACG, a Associação dos Fotógrafos Comedores de Galinha, aquela confraria de fotógrafos que, de tempos em tempos, se reúne num boteco para comer uma galinhada em homenagem ao lendário Paulo César Bravos. É coisa que começou com uma conversa de boteco entre ele e o Fukuda, aí eles resolveram montar e fazer uma galinhada porque o Fukuda não conhecia a galinhada. A partir daí, ele convidou o Paulinho convidou o Léo, convidou mais uma ou outra pessoa, e começou, e disso foi crescendo, e que virou uma coisa meio... Virou um ponto de encontro de profissionais do fotojornalismo ali, né? Criou-se um certo mito em torno disso também, né? Mas é uma coisa legal. Pena que, por enquanto, com a pandemia, estejamos todos nos cuidando e não está tendo galinhada, mas em breve ela voltará. Mas que legal, gente. Mas, por trás da foto é para justamente desmembrar algumas passagens. E não tem como a gente não lembrar das fotos que você fez naquele acidente aéreo que aconteceu em 2007 no aeroporto de Congonhas. Mas isso, daqui a pouco a gente vai voltar nesse assunto. Beleza. Mas o mais importante de tudo, para a gente começar esse por trás da foto, é você contando sobre uma foto em que você aparece fugindo, correndo de alguns manifestantes. Você todo esbaforido com equipamento, aquelas coisas para você colocar as lentes, aqueles... Bomber. Colete bomba, né? E você correndo da multidão enfurecida, querendo te pegar. Como é que foi essa história? Quando foi? Onde você estava, Eugênio? Consa, isso aí eu estava a serviço pelo Diário de São Paulo. Eu creio que tenha sido em 2003, não tenho certeza da data disso. Mas foi assim, aquela correria. A gente foi simplesmente para cobrir uma assembleia no sindicato, e de lá eles falaram para a gente, nós vamos fechar uma garagem que está trabalhando. Se vocês quiserem, acompanhem a gente. Então, a gente saiu no carro da reportagem, seguindo um ônibus lotado de gente do sindicato. Junto com a gente, seguiam mais um carro, que era do Grupo Estado, que era o Elvio, e um da Folha, que era o Ormus. Fomos os três que estávamos na cobertura. Ao cruzar com a Avenida Vergueiro, Rua Vergueiro, a gente avistou um ônibus passando, trabalhando. Nisso, o ônibus que a gente estava seguindo abriu as portas e começou a descer gente correndo para
para impedir eles de trabalharem. A gente correu atrás e eu entrei, fiz com tele, com uma lente errada naquele momento, porque a cena aconteceu muito perto e não dava tempo de trocar de lente. Então, cada um fez suas imagens ali, aí o pessoal saiu correndo, porque vinha outro ônibus subindo a Vergueiro, já perto da Paulista ali. E nessa hora eu olhei e falei, puta, agora a minha lente acerta. Então, enquanto os caras correram, se posicionaram, no que o cara levantou a mão para jogar uma pedra no vidro do ônibus, eu estava por trás, com enquadrado ele, à frente do ônibus, toda a cena que eu precisava. O que aconteceu? Antes de jogar, ele olhou para trás e me viu. Então, essa pedra que ia para o vidro, para o para-brisas do ônibus, ele virou, saiu correndo atrás e jogou em mim. Nisso, eu corri. No que eu corri, eu dei de frente com o Elvio Romero. O Elvio fez a foto deu correndo, que é essa foto que você fala, que foi capa do JT, e virou e correu também. Quando nós dois estávamos subindo a Vergueiro, fugindo disso, a pedra já tinha atacado, não tinha acertado, demos de cara com 2 policiais descendo já de revólver na mão. No que esses policiais desceram, eu e o Elvio voltamos junto para dar sequência na nossa pauta. Nisso, o Ormus estava num canto lá, seguraram forte o braço dele, ele ficou com o braço até meio marcado, meio roxo, assim. E aí virou aquela confusão, a polícia tentando prender os caras, mas era muita gente. Nesse dia aconteceu uma coisa que eu nunca tinha visto. Os policiais algemaram um dos manifestantes lá, tal, e os manifestantes tomaram eles da polícia. E ficou um cara na mão deles, algemado, e a polícia não tinha controle mais da situação. Os policiais tiveram que abrir e retirar a algema do cara, e estava uma situação totalmente conturbada. Aí, enquanto ia para lá, para cá, resolvia isso e aquilo, eles começaram a voltar para o ônibus para fugir dali e dar sequência no que eles iam fazer. A Avenida Vergueiro, Rua Vergueiro, começou a ficar lotada era viatura vindo pela contramão, vindo de todos os lados. Aí chapou de viatura de polícia, fecharam todo mundo, levaram todos para a delegacia. Foi aquela loucura, tal. Aí colocaram todos num paredão lá, a gente fez fotos disso, todos eles de costas num paredão. Aí a polícia nos pediu para seguir, para ir até a delegacia para registrar o BO. Aí conversei com os colegas lá, falei, pô, a gente está aqui para cobrir, não está aqui para ser notícia, nem para aumentar ou diminuir a notícia, né? Então a gente optou por não ir. Nenhum de nós 3 fomos registrar o BO ou dar sequência nisso. Então é uma história que a gente optou por deixar morrer ali, porque a gente ia passar do lado de estar registrando para um lado de virar parte da história. E também tem uma coisa, né, Eugênio? A pedra não atingiu ninguém, foi só mesmo aquele vulco que sai correndo, assustado, Sim. tal, né? Já pegamos correrias piores, eu, você, os outros colegas, todo mundo que faz dia a dia já pegou situação mais complicada, mas é que essa tem o registro de eu correndo e o cara com a pedra na mão bem atrás, então acabou virando uma coisa que entrou para a história, e isso numa época onde a polícia ainda não atirava com balas de borracha em quem estava cobrindo manifestações, né? Era uma época que ainda era mais leve, talvez deve ter sido próximo da época do caso do Alex. Vamos por aí mais ou menos 2004, 2005, mais ou menos, né, Eugênio? Deve ser 2003, que foi meu último ano de diário. 2003. Mas entre 2002 ou 2003. Entendi. Então, isso aí, sabe que eu fiz questão de fazer um parênteses e contar essa história?
porque nós somos repórteres fotográficos e estamos sempre numa condição de perigo, porque esses tipos de cobertura geralmente são muito perigosos. E eu me lembro que a gente, de uma certa forma, todos nós íamos para essas coberturas perigosas, com o sujeito a levar pedra, levar cacetete e coisa e tal, e íamos sem capacete, sem colete, né? A gente ia com a cara de coragem, né, Eugênio? Sim. E corria o risco, sempre correu o risco de levar bordoada de todos os lados, né? Se você está fazendo jornalismo mesmo, você está sendo sempre alvo de alguém, né? Nessas situações. E muitas vezes você está sendo alvo tanto de polícia, que você está mostrando algum desmando da polícia, você está mostrando o desmando de alguém que está fazendo um protesto, você está mostrando alguma coisa, outras situações que envolvem crimes, e a gente estava sempre metendo as caras nesses lugares e com a cara, a coragem, acho que um pouquinho de sorte também, normalmente as coisas davam certo, né? E olhando por esse ângulo também, Eugênio, assim, por nós não termos aqueles equipamentos de proteção que hoje se usam na rua, para a gente também ficava até muito mais fácil de a gente se proteger, de a gente estar preocupado também com a nossa segurança, porque não tínhamos nenhum equipamento. Então, era muito comum a gente enfrentar uma grande quantidade de manifestações como essa e, eventualmente, num caso ou outro, a gente ser um pouco alvo, mas, na maioria das vezes, nós estávamos registrando e, ao mesmo tempo, preocupados em nos proteger, né, Eugênio? Sim, sim, sim. O que tinha nessa época, até o começo dos anos 2000 tal, era às vezes um flash quebrado, raramente passava disso, né? Quando tinha algum entrevero maior, às vezes acontecia alguma coisa assim, mas, mas a gente se protegia assim, a gente se resguardava e, ao mesmo tempo, estava perto das coisas. E tem uma coisa que eu sinto que mudou com o tempo, é que assim a gente tinha um respeito maior por parte de quem estava envolvido nas pautas. A gente era respeitado por quem estava protestando, a gente era respeitado pela polícia. A gente recebia tinha uma relação de respeito que era diferente do que virou hoje, né? Ah, sim. E com isso, a gente também não pode esquecer que, além desses grandes protestos, como essas grandes manifestações e tal, também haviam aquelas pequenas coberturas, principalmente de matérias policiais, de você entrar num lugar onde tinha traficante, de você entrar num bairro perigoso, e muitas vezes você não estava ao lado do Elvio Romero, do Ormus Alves. Geralmente você estava sozinho nessa parada, no máximo com um repórter e um motorista, que normalmente ficava no carro. E a gente enfrentava esse tipo de situação tão perigosa quanto, né, Eugênio? Sim, sim, sim. Eu me lembro de uma vez que eu fui cobrir um caso que foi um saque a supermercados na divisa de São Paulo com Itaquá, acho que Poá, Itaquá, região ali meio do Itaim Paulista. E a gente foi no dia seguinte. Os supermercados tinham prateleira só, e as prateleiras tinham ido para o chão. Não tinha sobrado nada. E aí eu fui com uma repórter, toda arrumada, toda certinha, Marici Capitelli, acho que você conheceu. Grande Saímos. Saímos eu e a Marici procurar gente em situação de pobreza extrema no bairro. Aí era assim, chegamos a uma família que era uma situação bem, bem triste, assim, tem foto bem interessante, vamos dizer assim, que mostrava bem essa situação. Dramática, assim. E depois a gente foi falar com o pessoal do comércio ali. O pessoal do comércio todo trabalhava atrás de grades. Eles entregavam uma vendinha, uma coisa, eles entregavam por trás da grade.
eles era um lugar que já tinha muito caso de violência e que, num momento extremado, teve esse saque. Foram 2 supermercados, saquearam, levaram tudo. Lá foi um lugar que era tenso, porque qualquer passo que você dava parecia que tinha alguém te olhando, e a gente sozinho ali. Não era uma cobertura onde teve um deslizamento de terra numa favela. Então tem bombeiro, tem polícia, tem um monte de equipe de reportagem, as pessoas estão comovidas com aquilo, os moradores. Era uma situação onde você estava numa situação onde você poderia denunciar coisas erradas. Então, o tempo todo, parece que tinha alguém de olho. E várias situações a gente passou. Essa me veio à cabeça, mas passei por várias outras, como você e nossos outros colegas aí, né? Isso é muito legal a gente mostrar isso para a nova geração. E nós escolhemos uma profissão que é uma profissão de risco, né? É uma profissão de risco. E eu me lembro que alguns amigos nossos acabaram sendo agredidos, e houve até uma comoção, um movimento para que as polícias deixassem de usar bala de borracha em alguma situação, aquelas coisas, né? E eu sempre achei o seguinte, que o papel do repórter fotográfico é registrar. Se na época dos acontecimentos houvesse a pessoa com o agressor, né, usando estilingue, é aquela que na cena que nós vamos registrar. Se o cara está usando um tanque de guerra, é aquilo que a gente vai registrar. Se o cara está usando uma bomba atômica, é aquilo que a gente vai registrar, né? Acho que o papel do repórter fotográfico é ficar atento a esse movimento na história, né, Eugênio? E essas coisas que despertem isso nas pessoas que são ligadas aos direitos humanos, às entidades, né, Eugênio? Sim, acho que além de quem é ligado aos direitos humanos, é uma questão de sensibilizar mesmo a população, de trazer a informação nua e crua, a informação real, sem excessos de ver por um lado ou por outro, e fazer com que as pessoas vejam, percebam e formem suas opiniões, né? E consigam entender o que está se passando nesse nosso mundo, nesse momento, né? Eugênio, e todo repórter fotográfico, o objetivo dele é fazer a grande foto, né? Mas o principal é ir e voltar vivo, né? A grande foto de um repórter vivo que possibilita fazer outras grandes fotos depois, né? Se você for e não voltar, você pode ter a grande foto, vai ter impacto, vai ter um monte de coisa, mas você vai parar de participar dessa história, né? E a gente está ali para fazer, sim, mas para fazer com cuidado e voltar vivo. De preferência, sem ferimentos também. Sem as marcas do trabalho. Bom, Eugênio, agora é o seguinte, velho. Dia 17 de julho de 2007. Dia de chuva, quer dizer, já era de noite, né? Noite de chuva, frio. Você já não estava mais no Diário de São Paulo, você já servia outro tipo de segmento dentro do Fotos na Ilha. E eu me lembro que nessa noite, no início dessa noite, a notícia de que um avião tinha caído na avenida próximo do aeroporto de Congonhas tomou as rádios daquela início de noite. Só se falava nisso. E eu me lembro que eu estava em casa, quando eu fiquei sabendo, liguei para o meu chefe, já estava em casa. Daí peguei as coisas, fui de um jeito ou de outro, fui embora para tentar também fazer alguma cena dessa, né? Mas
teve um repórter fotográfico que foi o primeiro que chegou no local. E esse repórter fotográfico chama-se Eugênio Vilar. Você. Pois é, meu amigo. Como é que foi esses bastidores dessa foto? E foi capa num monte de jornais aí do Brasil, inclusive de alguns do mundo. Sim, essa foto rodou mundo afora. Essa foto foi para países que usam alfabetos diferentes do nosso. Praticamente rodou o mundo inteiro com o Sá. Foi assim, primeira coisa, fazia uns 15 minutos que eu tinha passado ali em frente de carro, voltando de um freela que estava fazendo. Cheguei em casa, a poucas quadras dali, tirei, coloquei a bolsa de canto. Antes de eu começar a descarregar meu material, estava uma tarde, fim de tarde, começo de noite, mas ainda tinha uma luz do céu, um fim de tarde de garoa, assim, úmido, essa coisa paulistana de antigamente. E, de repente, eu vi um barulho que parecia um trovão ao longe e uma trepidação no vidro, na janela de casa. Era estranho, porque dia de chuvisco não é dia de trovão. E trepidou, eu virei para a janela, eu vi uma chama passando por cima de um prédio que ficava atrás do meu. Só uma chama rápida, depois baixou. Foi uma explosão. Do mesmo jeito que eu tinha colocado minha mala em cima da mesa, eu peguei e desci. Desci correndo, ainda estava chovendo, fui com um guarda-chuva. Nunca mais soube do paradeiro desse guarda-chuva, porque eu joguei ele no chão, que não ia dar para ficar caminhando com ele por ali. Você desceu do prédio de elevador? Sim. Quantos andares? Eu morava no 9º andar ali. Desci, andei 2 quadras e cheguei pelos fundos do prédio. Até então você não sabia que era um avião que tinha caído? Não sabia o que tinha acontecido. Estava indo descobrir. Cheguei... Podia ser um posto de gasolina que explodiu, Sim, tanto tinha um posto ali, né? Mas o instinto, o feeling de repórter fotográfico falou mais alto, falou, não, vou investigar. Sim, precisava ver o que tinha acontecido. Aquela chama era muito grande, não tinha como um repórter fotográfico não sair atrás para descobrir o que tinha acontecido. Então, peguei meu equipamento, minha bolsa, meu equipamento e fui. Aí eu cheguei pelos fundos. A frente era na Washington Luiz e o fundo por uma ruazinha lateral. Nessa ruazinha lateral, eu comecei a ver dentro do prédio, que era um galpão de cargas da TAM, um pessoal mexendo, empurrando umas coisas muito próximo de um fogo. Mas ainda não tinha noção do que tinha acontecido. Nisso ainda fiz umas fotos, não entrei para não criar atrito, não tinha porquê, então fiz de longe, com tele. E aí fiz as pessoas carregando uma pessoa, socorrendo uma pessoa, o pessoal da própria TAM. Aí eu continuei. Quando eu cheguei na frente, que eu vi essa rabeta da TAM, que está bem atrás de você nessa imagem aí. A hora que eu vi isso, eu falei, putz, a coisa é muito grande. Porque eram aviões grandes, que estavam sempre cheios. Ali não era um aeroporto de carga, então era um avião de passageiro, com certeza. Muito difícil não ser. Foi nessa hora que você teve a nítida impressão, a noção do que era, o que tinha acontecido. Sim. E eu estava com um foninho de ouvido, ouvindo rádio, possível, acho que é CBN, ouvindo uma rádio de notícias. E eles falavam que tinha tido uma explosão perto de Congonhas e ninguém conseguia confirmar o que era. E você lá? Quando eu cheguei, ninguém sabia o que estava acontecendo. E quando eu dei de cara com aquilo, eu falei, nossa senhora. Aí comecei, registrei, fiz fotos. Enquanto fotografava, liguei para minha esposa, falei, olha, o negócio está tenso aqui, é pertinho de casa. Aconteceu que caiu um avião, é um avião grande da TAM,
eu estou aqui registrando, mas estou sempre atrás dos bombeiros, numa posição que me dá uma segurança, mas avisa a família de fora que isso vai começar a aparecer na televisão e nego vai começar a ficar preocupado que vai explodir tudo perto de casa, tal. Então avisa que está tudo sob controle e tal. E liguei para o Paulinho Bravos. Falei, velho, você está com um equipamento, está na rua, dá um jeito de chegar aqui. Ele falou, não, eu estou fora, estou num boteco, o meu equipamento está no jornal, eu teria que ir até o jornal pegar equipamento e tal, eu não consigo chegar. Lembrando que o Paulo César Bravos, na época, ele era fotógrafo do Diário. Era do Diário de São Paulo, na época. E você já não estando mais lá no Diário, ainda Sim. teve a preocupação de pautar os colegas. O colega e o amigo, a gente sempre dava uma força. Às vezes a gente tinha uns entreveros com alguns colegas não tão amigos, assim, na rua, mas sem nunca passar do limite do respeito, né? Mas o Paulinho era um grande amigo, então eu liguei e dei um toque. E continuei lá registrando o que eu tinha que registrar. Entrei ao lado do prédio da TAM, era um posto de gasolina. E o avião, ele entrou bem nessa emenda, nessa divisa entre o posto e o prédio. Então, eu entrei nesse posto que estava com todas as ferragens distorcidas, as telhas, aquelas coisas todas distorcidas. Fiz fotos dali, fiz toda a cobertura que eu podia fazer. E aí comecei a achar que eu tinha um material, o fogo estava começando a baixar e que não adiantava eu ficar ali o resto da vida. Então, já tinha fotografado ali na frente, onde tinha um carro, tinha um táxi, um Corsa branco táxi, que o nego saiu, deixou as portas abertas, que faz parte de uma outra foto que foi muito publicada. Já tinha feito essa foto que você tem ao fundo. Essa foto que você tem ao fundo foi capa da Isto É. Mas, assim, entre essas duas, deu capa num monte de veículos. Muito, muito, muito lugar. Página espelhada de Veja. Teve muita, muita publicação. E aí eu achei que eu já tinha o material que eu precisava. O que eu fiz? Eu saí por onde eles estavam socorrendo as vítimas do prédio, que estavam vivas, tal. Ou, quem sabe, não, né? É porque, só lembrando, né? Esse prédio onde o avião cai, ele derrapa e cai, explodiu a primeira parte, mas no fundo ainda tinha um espaço, ainda todo estourado, mas não tinha sido explodido. Então, tinha muita gente trabalhando ali. Explodiu a parte que ficava na divisa entre o posto e o prédio. Sim. Mas, olhando de frente para o prédio, a parte direita não explodiu. Inclusive, numa das minhas fotos, tem gente lá dentro do prédio andando na parte onde não tinha fogo ainda. Tem um caminhãozinho que foi retirado da frente do prédio para evitar que ele também pegasse fogo. O nego foi lá, entrou e saiu, cara. A hora que eu vi, o caminhão estava fora, porque eu estava pelo outro lado, mas eu tomei um susto que tinha um caminhão ali, depois não tinha mais. Então, foi isso, Consa. Foram, assim, entre 20 e 30 minutos intensos, de muita fotografia, de muita cena ali, de pensar no que estava acontecendo lá dentro, mas saber que isso era uma coisa que era inatingível para a gente, para bombeiro, para quem quer que fosse. Não tinha como acessar a cabine para tentar salvar alguma pessoa ali, era impossível, porque era muito fogo em volta de tudo, né? E a fuselagem do avião ficou intacta praticamente. Então, não é que despedaçou e que tinha como alguém fugir dali. Quem ficou, ficou, não tinha jeito. O que tinha eram as pessoas que estavam no prédio, que teve alguns salvamentos lá. E aí, nesse momento que eu defini para mim que já tinha dado,
eu saí por onde eles estavam socorrendo. Então, fiz foto dentro, mostrando atendimento em ambulância, fiz foto de pessoas deitadas, esperando por socorro ali e tal. E aí, eles me viram e me mandaram embora. Mas me mandaram embora na hora que eu já tinha decidido que já era hora de ir. Então, eu fui para um lugar onde eu sabia que se eu pisasse ali, eu seria expulso. Então, primeiro fiz a minha cobertura, depois fui para onde era já a porta de saída, fiz algumas fotos ali, a hora que eles se ligaram, me pediram para sair, a polícia me tirou de lá e eu segui. Aí, nesse pequeno caminho de 2 a 3 quadras, voltando para casa, me liga o Dalmo do Estadão. Aí o Dalmo me liga, é Eugênio, o Fukuda, nosso repórter fotográfico, está lá cobrindo o Pan-Americano no Rio, me disse que você está fazendo um acidente da TAM, você tem umas fotos para me mandar, tal? Como é que tá? Você pode mandar umas fotinhos em baixa? A gente já se conhecia, o Dalmon sempre frequentou a galinhada, tal, mas ele não tinha ligado o nome à pessoa. Aí eu virei para ele e falei, Dalmon, vai se ferrar, meu. Eu te mando em alta já as fotos, você já vê isso aí, e a gente já conversa de uma vez. Ele falou, porra, é você, Eugênio, não sei o que, pô, não tinha me ligado. Não, manda as fotos que a gente conversa. E aí começamos uma negociação ali, e aí a história correu. Agência Estado, né? Sim, com a Agência Estado. Agora, só um parênteses aí, Eugênio. Olha que coisa engraçada nessa história toda, algumas coincidências da vida. Eu me lembro que, meses antes desse acidente, os bombeiros, que a gente tem muito respeito por esse pessoal, porque a gente sabe, quando acontece um caso como esse, a dedicação desses caras. A gente sabe o quanto ele se expõe, né? Quanto ele se expõe e tudo mais. Eu me lembro que, meses antes desse acidente, houve um treinamento que os caras pegaram um avião cenográfico no meio de como se fosse no meio de um bairro, para simular como é que seria um resgate no caso de um acidente aéreo no perímetro urbano. Meses depois acontece isso. E a outra coincidência é assim, é a coisa do telefone sem fio, né? Você liga para o Paulo César Bravos, que está no boteco tomando uma, final de expediente. Como tomando uma? Ele devia estar comendo um pastel, Consa. Tomando uma, vá. Daí se vê que ele liga para o Fukuda, porque o único cara que fez contato com alguém lá foi você. Foi o Paulo Bravo. Você vê que o Paulo Bravo já ligou para todo mundo. Chega lá no Rio de Janeiro, onde o Fukuda está, e o Fukuda, naquele espírito de equipe que move os repórteres fotográficos antenado sabendo da importância da cobertura, já liga para o Estadão, onde ele trabalhava, para falar, olha, o Eugênio está lá. Muito legal isso. Sim. E aí a coisa rolou no Rio também. Então, o Saião da F já me ligou, querendo comprar. Já rolou uma coisa, já começou um monte de gente me procurar. Só que era bem na hora do deadline. Sim. E aí eu falei, eu vou fechar um esquema interessante com o Estadão, Agência Estado, e aí a agência distribui e tal. Acabei depois vendo minhas fotos, por exemplo, na F, que o Saião não comprou comigo e comprou via Agência Estado, e mais um monte de lugar foi para agências pelo mundo e para jornais, revistas, sites, emissoras de TV e tal, mundo afora. Isso começou de uma ligação para o Paulinho, que estava no boteco. O Paulinho ligou para o Fukuda, já imagino ele falando, porra, ninja, caiu o avião aqui, o gordo tá lá fazendo tudo, meu. Tá nadando de braçada, e o resto da turma chegando, o Zé estava indo embora. E a hora que o pessoal chegou, foi muito difícil chegar, né?
Então, quem chegava não conseguia se aproximar. Então, nessa proximidade que eu tenho, praticamente ninguém fez. Sim. Que legal. Nessa proximidade que eu tenho, ninguém fez, na verdade. Não é praticamente, ninguém tem as fotos nessa condição. Eu sei que tem uma pessoa, que eu não me lembro quem é, que conseguiu subir pela rua lateral ao posto e fazer com o posto em primeiro plano e o prédio da TAM, o avião prédio da TAM ao fundo. Mas eu tinha essa mesma imagem, só que de dentro do posto. Então, foi forte o material ali. Foi um dia daqueles que você fala, caralho, muita gente se fudeu e eu tô aqui fazendo o meu papel, as pessoas questionam, pô, mas você vai lá, aquela coisa toda, aquele momento tenso, pesado, e você tá lá fotografando. É o nosso papel, nosso papel é registrar o que está acontecendo. Não é, nem como falei lá atrás, e fazer BO contra não sei o quê, a não ser que seja uma questão muito grave, não é participar da história, mas o fato da gente registrar a história faz com que muitas atitudes sejam tomadas em gabinetes para diminuir o risco disso voltar a acontecer. Então, esse lado é lindo do nosso trabalho. Em algumas situações, a gente faz coisas que complicam a vida de algumas pessoas, tal, mas a gente faz coisas que também ajudam, né? E mesmo assim, na desgraça, com certeza esse negócio rodando no mundo inteiro, o avião era francês, da Airbus, então teve muito impacto na França. Isso é parte da nossa missão de repórter fotográfico, né? Sim. O papel do repórter fotográfico é a escolha da profissão que você fez, né? A opção de profissão está sujeita a esse tipo de cobertura, né? Então, assim, ir fazer mesmo coisas tristes, mesmo que seja uma tragédia e tal, dentro do maior espírito ético, né? Sim. Sabendo que do outro lado tem vítimas e, ao mesmo tempo, tem colegas que também estão precisando fazer o mesmo tipo de imagem, você não vai sacanear, você vai tentar fazer o seu melhor possível, né? Então, isso também é uma das coisas que a gente tem que estar sempre atento e estar sempre se questionando, né, Eugênio? A ética é uma coisa que sempre gera algumas polêmicas na nossa profissão, né? Tem vários casos aí de flagrantes contra a ética, né? Mas isso acho que não vem ao caso aqui, não é sobre isso que a gente veio para falar, né? E o mais importante de tudo, Eugênio, é assim, é saber como é que foi a sua reação no dia seguinte, quando você vê todos os jornais, praticamente, com as suas fotos estampadas em suas edições. Como é que foi esse dia seguinte? Como é que você dormiu essa noite? Mais do que o dia seguinte, vamos falar primeiro no dormir essa noite. Dormir essa noite foi uma loucura. Primeiro, foi uma situação muito tensa. A gente morava muito perto, era barulho de helicóptero constante ali, e aquela barulheira de helicóptero, aquela tensão na televisão, aí pegava aqueles apresentadores sensacionalistas falando um monte de coisa, vai explodir tudo na região, não pode respirar o ar na região, que não sei o quê. Aí liga a sogra desesperada do interior, não, vocês precisam sair daí de qualquer jeito, vocês vão tudo morrer. E eu tinha uma filha pequena nessa época, com 3 anos, ela ficou tensa também. Então a gente desligou a televisão, tiramos todo o barulho, já tinha transmitido as fotos. Nesse ponto foi bom ter feito a negociação com a Agência Estado, porque não tive que ficar falando com um monte de gente, vai e vem, vai e vem. Poderia ter conseguido um pouco mais financeiramente,
se eu partisse esse material e vendesse para vários. Mas o horário, né, Eugênio? Mas o horário era ingrato e o forte ia ser o esquema de agência internacional. Mas ia ser muito mais tenso isso. Então, foi uma noite muito pesada, assim, nesse sentido. Aí fui dormir. A hora que eu durmo, estava assim, já naquele sono gostoso, tipo 2h30 da manhã, 3 horas, alguma coisa por aí, toca meu telefone. Falei, não, atendo. Pô, Eugênio, o que você fez? Cara, você não negociou a foto com exclusividade com a gente? Como é que ela está na capa do diário agora? A galera imprimia e já tinha acesso às primeiras edições, né, no começo da madrugada. E o diário tinha na capa a mesma foto que o Estadão estava dando. Aí eles ficaram putos. Aí eu sei de colega que bateu na mesa no Estadão e falou que eu era isso, que eu era aquilo. Não vou falar em nomes, mas teve mó bafafá por causa disso. Você sabe que eu trabalhei no diário. O Marcão, que na época era o chefe na fotografia do diário, o Marcão me ligou perguntando das fotos. Falei, Marcão, desculpa, eu fechei exclusividade com o Estadão. As fotos estão com o Estadão e com a Agência Estado. Não tem como, não posso te passar material. Não tenho como te vender material. Não, Eugênio, tudo bem, beleza. A hora que o Dalmo me ligou, eu achei que tinha acontecido o seguinte. O Diário de São Paulo era do Infoglobo, que era do grupo do jornal O Globo. E, às vezes, o Diário comprava do Globo. Sim. Então, o Globo pegava na Agência Estado um material que era embargado para a cidade de São Paulo, mas não era embargado para fora. O Globo pegava no Rio e repassava para o Diário, e o Diário falava, se o Estadão, se a Agência Estado processar, a gente vê depois, mas a gente vai dar essa notícia. Então, eu falei isso para o Dalmo, talvez eles tenham pego via Globo. Falou, não, a gente vai ver. E era mais bem provável mesmo, né? Sim, foi o que me passou pela cabeça na hora. Não via outra possibilidade. Aí, falei isso, Dalmo falou, não, a gente vai ver por aqui, tal, tal. Voltei a dormir. A pessoa na Agência Estado, que sobe o material, subiu no canal errado. Subiu no material liberado. O Diário comprou da gente a foto, pelo preço de foto do dia, não foi nem por um preço de uma foto especial, porque quem subiu, subiu no lugar, no espaço da agência onde o Diário tinha acesso. Então, tudo aquilo que aconteceu de madrugada foi culpa nossa do Diário, do Estadão, da Agência Estado, porque a Agência Estado subiu no lugar errado a foto. E acontece Mas aí mesmo, já tinha acordado, já ia dormir mal pra caramba depois disso. Falei, putz, grilo, se ninguém conseguir comprovar o que aconteceu, é capaz de ainda sobrar para mim, para eu passar por desonesto, para nego depois vir falar que o negócio que a gente fez está desfeito, aquele monte de coisa, né? Mas o bom é que ficou tudo bem esclarecido. Sim, ficou claro depois. Mas isso tudo que você está contando é muito importante para todos os pessoal saberem que, na correria do dia a dia, tudo isso daí, a gente às vezes é pego de surpresa em algumas situações que a gente às vezes perde o controle, né? Não tem o controle total da situação, né? Depois que a foto cai no oco do mundo, a gente não sabe mais quando ela foi, né? Verdade. No dia seguinte, aí você me perguntou sobre o dia seguinte, né? Primeiro, no dia seguinte, a coisa mais louca era o seguinte, todos os amigos me procuraram. Todo mundo, Eugênio, vi suas fotos, não sei o quê. Aí um falava, vi sua foto no Le Monde. Vi sua foto no não sei o quê. Tem uma foto sua no New York Post de capa inteira. E aí foi um monte de coisa.
A F me ligou pedindo para eu fazer a cobertura no dia seguinte. Mas nessa época eu já estava fazendo uns freelas mais corporativos. Então, ao invés disso, eu fui fazer um desfile de moda de uma marca de produto, tipo secador, essas coisas. Não tem nada a ver com o que você fez há horas atrás. Né? Não tinha nada a ver, mas era o meu compromisso. Eu não ia largar o meu compromisso com uma empresa que eu já atendia há algum tempo para poder correr na coisa do dia ali e sabendo que no dia a gente ia passar o tempo todo no sol. Desculpa. Sabendo que no dia a gente ia passar o tempo todo no sol, ia ter poucas opções de foto e que as fotos que tivessem, a maioria das pessoas ia ter. Era um dia muito difícil de você ter fotos exclusivas, né? Porque ia estar todo mundo, não ia ter acesso a muitos lugares, então ia ter um ponto ou outro onde você ia ter que ficar, né? E então seguir para o que eu tinha já combinado, mantendo os meus compromissos, agradeci e eles seguiram, eles tinham também outros contatos de freela para fazer. Nessa época, São Paulo estava vazio de profissional de agência, porque estava todo mundo no Rio cobrindo o PAN, Sim. mas eles já tinham seus bancos de freelas, né? Coisa sempre funciona, né? Eu sempre digo assim, o mais chato dessas grandes coberturas como essa, por exemplo, é justamente o dia seguinte, que você fica lá horas e horas no rescaldo, e vê se tem vídeo, e as horas não passam, o chefe vai te mantendo ali, e você fica horas e horas. Sem aquela e às coisa vezes tem uma foto boa, Sim. mas muitas vezes nem uma foto boa tem, né? E Às vezes esses dias de rescaldo, né? sim. Tá E esse lá. dia de rescaldo era aquela coisa, ai, você vai tirar vítima, porra, foto de vítima de incêndio, cara, não tem sentido, não tem porquê a gente mostrar aquilo. Acho que isso vai um pouco da minha ética pessoal no fotojornalismo. Eu sempre evitei mostrar foto de testemunha de crime, que muita gente mostrava, foto de situação muito pesada, assim. Até tive as minhas lá no começo de carreira, trabalhei em jornal no interior, a gente escrachava umas fotonas que, se bobear, nem o NP daria, assim. Mas depois eu fui vendo, pensando, pô, tem gente que vai ver aquilo e vai reconhecer a pessoa toda estrupiada, tem gente que vai abrir aquilo de manhã, aquela cena clássica, né? Na hora do café da manhã vai dar uma espiada no jornal. Então, esse é o tipo de foto que eu acho que a gente não deve ficar divulgando, né? Você fez cobertura de Mamonas Assassinas, né? Do acidente dos Mamonas. Sim. Tem coisas se você chega no lugar nesses dias, tem coisa que não há necessidade das pessoas verem, né, Consul? Eu sempre parto do seguinte princípio, né? Que no caso dos Mamonas, já que você fez esse parênteses, eu fotografei tudo, os corpos, da forma como eu encontrei, tá. Porque aí é um registro histórico. Agora, sim, até publicar, aí passa por um filtro de editores, linha editorial e tal, e aí eles analisam se vale a pena mesmo ou não. Sim, né? Sim. Então, isso aí é importante a gente entender esse processo todo, né? Nem sempre Sim, nos agrada fazer. Né? E tem a questão do referencial histórico. Se é uma questão importante, como foi o caso do acidente da TAM. É importante, é histórico e tal. Mas tem muito mais peso uma foto do acidente com as chamas em si do que uma foto de corpo carbonizado. Sim. Então,
aí é a coisa que a gente mede um pouco da questão histórica. Aonde eu sempre evitei, no Diário Popular, que eu trabalhei um bom tempo, a gente trabalhou muito, tinha muito uma questão ética disso, muita gente ali, de não mostrar testemunha. Sim. Porque a gente sabe que botar a cara de uma testemunha ali você pode estar condenando essa pessoa, né? Exatamente. Então aí era uma coisa que para mim era inquestionável. Ele falava, pô, faz o falava, não, esse eu não fotografo. Não, esse não dá, vamos fazer outras coisas. Eugênio, e o que você está dizendo acontece em algumas situações tão rápidas que você tem que pensar em fração de segundo e tomar Sim. decisões, né? E às vezes você fotografa sem nem saber, ainda que ali está vítima ou não sei o quê, ou em algumas situações, o que você acha que foi, sei lá, acidental, não foi acidental, foi uma coisa criminosa. Então, você fazer uma vítima de um acidente é uma coisa, você fazer uma testemunha de um acidente é uma coisa, você fazer uma testemunha de um crime é outra, né? Então, muitas vezes a gente, sim, fotografava e depois falava, opa, vamos segurar isso aqui, não vamos publicar isso. Mas quando era escrachado, que aquilo era uma pessoa que estava falando o que tinha acontecido, aí eu sempre evitei fazer. Eugênio, nós vamos estar encerrando as transmissões aqui. Agradecer, fiquei muito feliz de te ver, de ouvir esses bastidores das histórias. E saber, né, que foi uma rede de colegas aí que possibilitou que essa foto tivesse os principais jornais do mundo. Né? Sim, 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 porque o processo seria, depois que eu chegasse em casa, pegar o telefone, ligar, tal, talvez tivesse acontecido. Mas todo esse processo já antecipou, eu já cheguei em casa sabendo o que eu ia fazer. Então, assim, numa coisa de caminhada de 3 quadras, já me definiu o que eu ia fazer, por causa de ter falado com um colega, que falou com outro, que falou com a chefia aqui em São Paulo, e que já me acionaram. Isso é muito a cara do jornalismo, né? É o contato, é conversar, é ter informação, né? A informação tanto como notícia, como para ter acesso a uma imagem, a uma personagem que vai falar sobre um assunto. Contato e informação é fundamental, né? Não, e tem uma outra coisa que a gente às vezes esquece, que é assim, na redação, sabendo da dificuldade que é o acesso ao local, o pessoal da telefoto, todo nervoso, todo angustiado em querer localizar alguém que possa ter feito, né? Na Folha, no Estadão, os caras desesperam. Quem que mora? Quem que fez? A luta pelo furo, né? Isso é legal pra caramba. Pois é, isso é muito legal e é uma coisa que se perdeu, né? Hoje, os jornais praticamente não têm equipes, né? As equipes de jornais são feitas... Hoje são só para fazer matéria especial, praticamente, não se faz a cobertura do dia a dia. E aí vem uma foto de agência, normalmente das agências menores, e essas agências pequenas cobrem tudo, e a foto muitas vezes é repetida nas duas principais capas, porque é a melhor foto que as agências provieram naquele dia, né? Não tem mais aquela coisa de antigamente, no nosso tempo de dia a dia de hard news, que a primeira coisa que você queria fazer era ver os outros jornais para ver quem estava na mesma pauta que você, se nego se deu melhor ou pior. Sim. É verdade. Eu me lembro de um dia que eu te vi numa pauta, era um sequestro, era um assalto a banco com vítima, com vítima não, com... Refém. Como fala? Com refém. E aí, a gente fazendo, todo mundo fazendo, tal. A hora que acabou, chega o Conceição. Eu. Falei, puta, Conceição se ferrou, chegou atrasado, tal. Conversando, falando, não, tá. Aí no dia seguinte eu vou ver as fotos. Enquanto todos nós ficamos fazendo lateralmente, o Conceição tinha conseguido se esconder atrás de um carro, não sei aonde, e o Conceição tinha as imagens de frente.
Então, isso era o nosso dia a dia. Um dia você... Opa, caiu aí? Um dia você derrubava os outros e outro dia você era derrubado. E era uma delícia ver que você tinha a foto melhor e falar, caraca, como é que eu não pensei nisso? Como que chegou nesse buraco? Pois é, pois é. É isso aí. Eugênio, ó, fica aqui o meu beijo no seu coração. Outro Consá. Um beijo no coração do Dalmo também, que ele foi um grande responsável pelo sucesso dessa foto. Sim, com certeza. Em memória ao nosso Paulo César Bravos. Grande Paulinho. É o ninja, né? O Fukuda. Sim, no Fukuda foi ninja, né? Um beijo no coração de todos vocês e te agradeço, em nome da Arfoc, a sua participação nesse Por Trás da Foto. Valeu, Consá. Beijo para você também. Grande abraço para todo mundo aí, para a galera da Arfoc. E vamos nessa!